esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título V da Constituição. Primeiro, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Segundo as disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Terceiro, nas referências. E a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estão compreendidos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. B. As respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. E a Estados entende-se considerado o Distrito Federal. E a Tribunais de Contas estão incluídos Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Art. 2º para os efeitos desta lei complementar, entende-se como ente da Federação, a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. E empresa controlada, sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da federação. E empresa estatal dependente, empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. E V. Receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes deduzidos. Na União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea A do inciso I e no inciso I do art. 195, e no art. 239 da Constituição. B. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. C. Na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no 9º do art. 201 da Constituição. Primeiro serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Segundo, não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do 1º do art. 19. Terceiro, a receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Capítulo 2. Do Planejamento. Seção I. Do Plano Plurianual. Art. 3º, vetado. Seção II. Da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art. 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no 2º do art. 165 da Constituição e disporá também sobre a. Equilíbrio entre receitas e despesas. B. Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea B do inciso I deste artigo, no art. 9º e no inciso I do 1º do art. 31. C. Vetado. D. Vetado.
e normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. F. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. I. Vetado. I. Vetado. Primeiro, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Segundo, o anexo conterá, ainda, e avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. E demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. E evolução do patrimônio líquido também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. E v. Avaliação da situação financeira e atuarial. A. Dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. B. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Terceiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Quarto, a mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Seção II. Da Lei Orçamentária Anual. Art. 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar. E conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o primeiro do art. 4º. E será acompanhado do documento a que se refere o 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. E conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinada ao A. Vetado. B. Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Primeiro, todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Segundo, o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Terceiro, a atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou em legislação específica. Quarto, é vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Quinto, a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no primeiro do art. 167 da Constituição. Sexto, integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. Sétimo, vetado. Art. 6º, vetado.
Art. 7º Resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Primeiro, o resultado negativo constituirá a obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Segundo, o impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Terceiro, os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando-os de emissão da União. Seção IV. Da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Art. 8º Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na alínea C do inciso e do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Vide Decreto número 4.959, de 2004. Vide Decreto número 5.356, de 2005. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiro, no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Segundo, não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Terceiro, no caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vide a DIN 2,238 a 5. Quarto, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no primeiro do art. 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Quinto, no prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Art. 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição. Capítulo 3. Da Receita Pública. Seção I. Da Previsão e da Arrecadação. Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. Art. 12.
As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Primeiro, reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Segundo, o montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Vide a DIN 2,238 a 5. Terceiro, o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Seção I. Da renúncia de receita. Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições, vide medida provisória número 2159, de 2001. Vide Lei número 10.276, de 2001. E demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Primeiro, a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Segundo, se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso I, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Terceiro, o disposto neste artigo não se aplica. E as alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, V e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu primeiro. E ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Capítulo 4. Da despesa pública. Seção I. Da geração da despesa. Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. E declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Primeiro, para os fins desta lei complementar considera-se
e, adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. E, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. Segundo a estimativa de que trata o inciso e do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Terceiro, ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarto, as normas do caput constituem condição prévia para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. E desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o terceiro do art. 182 da Constituição. Subseção I. Da despesa obrigatória de caráter continuado. Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Primeiro, os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso e do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Segundo, para efeito do atendimento do primeiro, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no primeiro do art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Terceiro, para efeito do segundo, considera-se aumento permanente de receita ou proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Quarto, a comprovação referida no segundo, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quinto, a despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no segundo, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. Sexto, o disposto no primeiro não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. Sétimo, considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Seção I. Das despesas com pessoal. Subseção I. Definições e limites. Art. 18. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder com quaisquer espécies remuneratórias tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Primeiro, os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Segundo, a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Art. 19.
para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados. E União, 50%, 50%. E Estados, 60%, 60%. E municípios, 60%, 60%. Primeiro, na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas e de indenização por demissão de servidores ou empregados, e relativas a incentivos à demissão voluntária, e derivadas da aplicação do disposto no inciso I do 6º do art. 57 da Constituição. E v. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o 2º do art. 18. V. com pessoal do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos X e V do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional no 19. V. com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes a. da arrecadação de contribuições dos segurados. B. da compensação financeira de que trata o 9º do art. 201 da Constituição. C. das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. Segundo observado o disposto no inciso IV do primeiro, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão referido no art. 20. Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. E, na esfera federal, a 2,5%, 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União. B. 6%, 6% para o Judiciário. C. 40,9%, 40,9% para o Executivo, destacando-se 3% para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos X e V do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar, vide Decreto número 3.917, de 2001. D. 0,6%, 0,6% para o Ministério Público da União. E, na esfera estadual, a 3%, 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. B. 6%, 6% para o Judiciário. C. 49%, 49% para o Executivo. D. 2%, 2% para o Ministério Público dos Estados. E, na esfera municipal, a 6%, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município quando houver. B. 54%, 54% para o Executivo. Primeiro, nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Segundo, para efeito deste artigo entende-se como órgão e o Ministério Público. E, no Poder Legislativo, a Federal, as respectivas casas e o Tribunal de Contas da União. B. Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas.
C. Do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. D. Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do município, quando houver. E. No Poder Judiciário. A. Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição. B. Estadual, o